E aí, pessoal, boa tarde, quase boa noite. Meu nome é Igor, você está aqui no canal Aprendizer com Igor. É um canal que justamente faz esse trocadilho de aprender dizendo, ou seja, conversando, a gente se entende e também a gente esclarece muitas coisas quando a gente tem paciência para conversar, sem rotular os outros, sem entrar naquele modo nós versus eles. Então vamos dialogando que a gente esclarece. E o tema de hoje para esclarecer é essa discussão que está rodando por aí há muito tempo do marco temporal. Muitas pessoas já fizeram vídeos por aí sobre as questões relativas aos interesses dos povos indígenas, interesses muito legítimos, e também sobre, de outro lado, a preocupação dos produtores rurais sobre essa questão das demandas de povos indígenas de recuperar as terras que consideram que são tradicionalmente e historicamente suas. Mas eu quero aqui focar nesse vídeo em uma outra questão que já vai ser envolvendo questões políticas e principalmente jurídicas que acabaram sendo muito importantes nessa questão e que eu tenho percebido que são muito mal compreendidas. Então vamos lá. Veja só, pessoal. O Legislativo tem batido muito na tecla de que um dos motivos de insistir na aprovação do marco temporal, segundo vários parlamentares, é uma exorbitância do STF que estaria supostamente atropelando os poderes reservados ao poder legislativo. E existe essa alegação de que seria quase que uma questão de honra a aprovação desse marco temporal para poder restabelecer a supostamente verdadeira separação entre os poderes. Mas será que é isso que está acontecendo mesmo? Quem será que está atropelando os poderes de quem? Quem está invadindo a esfera de competências de qual poder? Bom, vocês sabem que a Constituição brasileira estabelece 3 poderes. 3 apenas. Não existe um quarto poder. E muito menos ele se chama de moderador. Esses poderes são executivo, legislativo, judiciário. O legislativo, como já diz o nome, consiste em legislar. Mas desde sempre foi percebido que seria necessário haver não só um poder que faça as leis e outro que as execute e aplique e também, com base nessas leis, estabeleça políticas públicas. Existe a necessidade de um outro poder, que é o judiciário. Acontece que o poder judiciário é muito criticado quando decide sobre questões de grande impacto coletivo, com aquela alegação de que o judiciário não é eleito. Sim, de fato, o judiciário não é eleito. Só que isso é um problema do judiciário? Ou será que isso aí, na verdade, faz parte do que, de fato, é necessário para o judiciário exercer o seu papel a contento? O problema que muitos não aceitam, ou talvez nunca pararam para refletir, é que o judiciário, muitas vezes, nem sempre, não necessariamente, mas muitas vezes, se for para de fato cumprir o seu papel constitucional, vai ter que ir contra a vontade da maioria e principalmente contra a vontade dos representantes eleitos pelo povo. Até porque nós sabemos que os representantes eleitos pelo povo nem sempre estão agindo de fato e apenas em benefício desse povo e menos ainda em consideração ao que os seus eleitores em peso de fato querem. Muitas vezes o judiciário de fato eficiente e atuante, mesmo respeitando perfeitamente os limites de suas competências, vai ter que ser um poder, como se diz na doutrina jurídica, contra-majoritário. Porque as leis, e principalmente a Constituição, já foram criadas justamente para estabelecer uma previsibilidade e estabilidade na sociedade, de tal forma que as pessoas, empresas, governos, seja lá quem for, não fiquem dependendo dos humores do eleitorado e dos representantes desse eleitorado em cada momento. Senão vocês já podem imaginar como seria difícil investir num país em que os representantes, os governantes, seja no executivo ou no legislativo, fossem considerados como verdadeiros monarcas absolutos por um mandato temporário. Ou seja, seria o caso de governantes que, se arvorando no fato de serem eleitos e de terem popularidade, e de terem, eventualmente, o apoio da maioria, o que nem sempre acontece, não necessariamente porque foram eleitos, significa que tiveram o apoio da maioria de todo o eleitorado, esses governantes poderiam alegar isso para simplesmente mudar regras a qualquer momento, mudar leis, ou até mesmo
simplesmente mudar a Constituição ao seu bel prazer. Desse modo, a Constituição seria apenas um pedaço de papel muito maleável, um pedaço de papel quase que escrito em branco, que você pode ali simplesmente apagar e escrever o que bem entender e depois simplesmente apaga tudo de novo e refaz. Não faria sentido ter uma Constituição nem leis pré-determinadas estabelecendo o que pode e o que não pode fazer. Ocorre que uma das competências fundamentais do Judiciário, em especial da Suprema Corte, que no caso do Brasil é chamada de Supremo Tribunal Federal, é o controle da constitucionalidade das normas. E claro, controle de legalidade, mas isso aí todos já sabem. Mas o controle de constitucionalidade é especialmente, até mais, uma função típica do Poder Judiciário. Então, se o Legislativo faz uma lei, se o Executivo estabelece regulamentos, portarias, anuncia determinadas políticas e programas estatais, o Judiciário ser provocado por alguma parte interessada, porque o Judiciário não entra com ações por conta própria, ele simplesmente é instado a se manifestar sobre uma questão. E vejam bem, um dos princípios do Judiciário é que ele não pode se negar a julgar uma coisa por qualquer motivo pessoal ou sequer por alegar que não existe nenhuma lei, nenhuma norma já estabelecida que regule aquele caso. Se o Judiciário, ao se manifestar sobre essa questão, disser que determinada lei é inconstitucional ou que determinada política pública fere a Constituição, ele não está interferindo em outro poder. Não está. Até porque essa é uma função típica do Judiciário. Ele, de fato, tem como sua função básica fazer com que as pessoas não fiquem completamente na dependência de governantes, mesmo que tenham sido eleitos. E mesmo que eles tenham alta popularidade. Porque o indivíduo não pode, digamos, ter seus direitos rifados diante da maioria. Não é porque a maioria, digamos, é a favor de expropriar todos os bens de determinado grupo, digamos, dos judeus ou dos ciganos, que isso vai se tornar legítimo. Por mais que esse seja uma vontade da maioria, por mais que os governantes legitimamente eleitos queiram isso. Se o Legislativo entende assim que, como é o que tem sido muito aventado nessa questão do marco temporal, porque eles têm visto que no STF não vão conseguir manter essa tese do marco temporal, fizerem essa insistência em aprovar assim mesmo um projeto de lei, o que é que acontece então? O Legislativo pode fazer isso, mas ele também tem que entender que se o Judiciário já decidiu que determinada ação seja feita pelo Executivo, seja sacramentada através de uma norma jurídica abstrata e mais genérica através de uma lei, é inconstitucional, o Legislativo tem que entender que não vai mudar. Caso o Legislativo insista nisso, ele é que está tentando usurpar uma função típica do Poder Judiciário. Porque sempre foi assim, não é nenhuma novidade que o Legislativo não tem poder absoluto para legislar. Aliás, nenhum poder em uma república realmente democrática pode ser absolutamente desprovido de limites e de quaisquer condições e reservas quanto às suas competências. É o chamado sistema de freios e contrapesos. Um poder sempre tem uma relativa possibilidade de interferir em outro. Mas isso não significa que está violando a Constituição. Pelo contrário, isso está realizando a vontade da Constituição. Porque já há séculos se percebeu que a tendência de qualquer pessoa, quando recebe um poder ilimitado e desprovido de quaisquer condições e restrições, é abusar desse poder. Para isso foram criados vários mecanismos que incluem esse sistema pelo qual o Executivo tem uma certa ingerência sobre o Judiciário, por exemplo, ao escolher quem será ministro de um determinado tribunal. O Legislativo tem também uma certa ingerência sobre o Judiciário, por exemplo, ao realizar a sabatina dos ministros do STF e decidir se de fato eles estão aptos para participar dessa Suprema Corte. E, da mesma forma, o Judiciário não só pode, como deve determinar que uma certa lei ou que uma certa atitude política pública do Executivo está ferindo a Constituição ou está ferindo uma lei que ainda está vigente. Então, alguns podem perguntar, bom, mas a Constituição
foi feita por uma Assembleia Constituinte e ela está sujeita a reformas através de PECs. Aí entra outra questão. Realmente o Legislativo, sem ser na feitura de uma nova Constituição, através de uma Assembleia Constituinte designada especificamente e com a ciência do povo todo de que está estabelecendo uma nova ordem jurídica para todo o país, pode o Legislativo simplesmente fazer um recorte, um picadinho da Constituição e aos pouquinhos, através de PEC aqui, PEC acolá, outra PEC mais à frente, mudar toda a Constituição? Será mesmo? E aí nós chegamos no ponto essencial desse vídeo. Mesmo através de uma proposta de emenda constitucional, o Legislativo não tem poder absoluto, porque ele não é uma Assembleia Constituinte. E por mais que ele tenha sido eleito pelo povo, ele foi eleito pelo povo dentro de uma ordem jurídica estabelecida, que é justamente ela que lhes confere a legitimidade para atuar segundo determinados parâmetros já previamente determinados na Constituição. Logo, um parlamentar não tem uma carta branca só porque foi eleito. Ele, inclusive, faz um juramento de respeito à ordem constitucional. Mesmo através de uma emenda constitucional, a essência da Constituição, por exemplo, os direitos individuais, os direitos sociais mais básicos, todos aqueles direitos e garantias fundamentais e os princípios que norteiam toda a Constituição e através desta também inspiram e informam todas as leis que existem no país, não podem ser desvirtuados. Então, tudo bem, a PEC tem um procedimento muito mais rigoroso, muito mais criterioso do que um mero projeto de lei. No entanto, isso não vai autorizar qualquer tipo de mudança. Senão, imagine só o absurdo. Um legislativo que obteve uma maioria por causa de determinadas circunstâncias políticas de um determinado momento da história do país, resolvia aproveitar essa maioria inédita que teve para, digamos, estabelecer que determinadas parcelas da população brasileira não podem votar só por ser o que são. Isso, obviamente, não poderia através de PEC, porque fazer essas propostas de emenda constitucional e aprová-las iria desvirtuar toda a essência da Constituição que está vigente. Então, trazendo isso para a questão do marco temporal, será que o Legislativo, se aproveitando de uma determinada maioria que tem nesse momento, poderia criar uma emenda constitucional basicamente relativizando no tempo um direito que foi concedido pela Constituição de 1988 aos povos indígenas? Pode um direito fundamental ter tempo para ser realizado? Ah, não, você tem direito à vida, mas só a partir do ano tal. Antes disso, você não tinha direito, não. Pode, então, eu ter o direito à propriedade, mas estabelecer numa emenda constitucional, por exemplo, reconhece o direito à propriedade, mas só das pessoas que compraram bens a partir de 1990? Isso faria sentido? Claro que não, porque um direito constitucional que é tido como fundamental não pode estar condicionado a determinado lugar ou a determinado período específico, de tal modo que a situação absurda que se estabelece é que uma determinada tribo indígena que tradicionalmente vivia em certo território circunscrito em 1987 foi expulsa daquela terra, e aí esse povo que estava vivendo em 1987 naquela terra não vai ter reconhecido o seu direito sobre suas terras tradicionais. Direito esse que, além de ser um direito específico aos povos indígenas, obviamente tem tudo a ver também com o direito à propriedade que os produtores rurais dizem tanto defender, e estão corretos na defesa dele, desde que a propriedade tenha sido adquirida de forma correta e de boa fé, porque não existe direito à propriedade absoluto e totalmente desprovido de condições, mesmo porque nós sabemos que propriedade pode ser adquirida e muitas vezes, lamentavelmente, no nosso país é adquirida de forma ilegal. Essa tribo, em 1987, não tem direito. Mas porque quem mandou abandonar essa terra? Antes da Constituição, da promulgação da Constituição de 88. Já outra tribo que abandonou a sua terra em 1989, ou seja, 2 anos depois, já
teria, pelo marco temporal, reconhecido o seu direito a reocupar aquelas terras que eram historicamente ocupadas e objeto de produção econômica e de moradia para as pessoas daquela comunidade. Não é um absurdo isso? Independentemente do mérito dessa questão, o que importa de fato é que o Congresso, apesar de ser eleito, de ter obviamente sua legitimidade democrática, não recebeu da Constituição e não vai receber em nenhuma outra ordem constitucional que de fato seja uma república democrática, um Estado de direito, com democracia e pelo menos minimamente inspirado nos princípios liberais que inspiram todas as constituições do atual Ocidente, não terá poder para se sobrepor ao judiciário numa questão tão básica do judiciário quanto o controle de constitucionalidade. Então, nesse caso, meus caros, por incrível que pareça, apesar dos discursos inflamados de vários parlamentares, é o legislativo que está invadindo um espaço do judiciário e está se revoltando contra o funcionamento normal do sistema de freios e contrapesos e da separação de poderes, que foi criada justamente para que situações como essa não ocorram, gerando assim uma tremenda insegurança jurídica e deixando o direito do país totalmente ao sabor das conjunturas altamente sujeitas a transformações e até mesmo a paixões populares, que nós já temos vários exemplos que costumam degringolar em problemas, não somente jurídicos, mas problemas sociais e econômicos, já que a imprevisibilidade e a instabilidade do direito acabam se traduzindo em imprevisibilidade, instabilidade e decadência econômica também. Então, até mesmo do ponto de vista da economia, é importantíssimo não estimular esse tipo de pensamento que relativiza o sistema de freios e contrapesos e, de certa forma, demoniza o judiciário por estar fazendo aquilo que é de fato o seu papel, que é não deixar o legislativo simplesmente mandar e desmandar sem qualquer tipo de limite. Então é essa a reflexão e o esclarecimento de hoje. Espero que tenham gostado. Peço que curtam, que compartilhem, se possível também colocar aquele sininho para receber as notificações de vídeos futuros. Também compartilhe com seus amigos, porque essa questão é muito premente, está sendo muito discutida, mas infelizmente não com tanta clareza e com tanto senso de preocupação com o longo prazo, e não somente com essa questão específica do marco temporal, mas o que essa questão do marco temporal pode estabelecer de precedente, eventualmente perigoso, para outras questões futuras. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.